Contos da Mamãe Gansa, de Charles Perrault. Pele de asno. Era uma vez um rei tão glorioso, tão amado por seus súditos, tão respeitado por todos os vizinhos e aliados, que se podia dizer que era o mais feliz dos monarcas. Sua felicidade se confirmava, além disso, pela escolha que havia feito de uma princesa tão bela quanto virtuosa, e o venturoso casal vivia em perfeita união. De seu casto matrimônio tinha nascido uma filha dotada de tantos atrativos e encantos que eles nem se lamentavam por não terem prole mais numerosa. A magnificência, o bom gosto e a fartura reinavam em seu palácio. Os ministros eram competentes e sensatos, os cortesãos virtuosos e dedicados, os domésticos fiéis e trabalhadores, as cocheiras amplas e ocupadas pelos cavalos mais bonitos do mundo, protegidos por capas luxuosas. Mas o que mais surpreendia os forasteiros que iam visitar essas belas cocheiras é que no lugar de maior destaque havia um ilustre asno com suas orelhas grandes e compridas à mostra. Não fora por capricho, mas por uma decisão bem racional, que o rei havia lhe concedido um lugar assim tão especial e honroso. As virtudes desse raro animal mereciam tal distinção, pois a natureza o fizera tão extraordinário que sua cama de palha, em vez de amanhecer imunda, todos os dias aparecia coberta por uma profusão de belas e valiosas moedas. Escudos com o sol gravado, luíses de ouro de todo tipo, que eram recolhidas assim que ele acordava. Ora, como as vicissitudes da vida tanto se estendem sobre os reis quanto sobre os súditos, e como sempre o bem se mistura com alguns males, quis o céu que a rainha fosse bruscamente atacada por uma grave doença, para a qual, apesar do saber e da capacidade dos médicos, não se pôde achar cura. A desolação foi geral. O rei, sensível e apaixonado, não obstante o famoso provérbio que diz que o casamento é o túmulo do amor, fazia votos ardentes em todos os templos do seu reino, oferecendo a própria vida para salvar a da esposa tão querida. Mas os deuses e as fadas foram invocados em vão. A rainha, sentindo chegar sua hora final, disse ao esposo que se derretia em lágrimas: Permita-me que eu lhe peça uma coisa antes de morrer. Se você sentir vontade de se casar outra vez... A essas palavras, o rei soltou gritos de dor, pegou as mãos da mulher, banhou-as de lágrimas e, garantindo ser desnecessário lhe falar sobre um segundo casamento, por fim disse: Nada disso, minha querida rainha. Fale-me antes de eu lhe seguir. O Estado... Retomou a rainha como uma firmeza que aumentava as lamúrias daquele rei. O Estado deve exigir sucessores. E como eu só lhe dei uma filha, deverá pressioná-lo a ter filhos que se pareçam com você. Mas eu lhe peço insistentemente, por todo o amor que você teve por mim, que não ceda à pressão dos súditos, senão quando encontrar uma princesa mais bonita e mais perfeita de corpo do que eu. Quero que me prometa isso, para que eu possa morrer em paz. Supõe-se que a rainha, a quem não faltava amor próprio, tenha exigido essa promessa por não acreditar que houvesse no mundo pessoa capaz de se igualar a ela, vendo nisso uma garantia de que o rei jamais se casaria outra vez. Enfim, ela morreu. Jamais um marido fez tanto estardalhaço. Chorar, soluçar dia e noite, esses pequenos direitos da viuvez foram sua ocupação exclusiva. As grandes dores não duram para sempre. Por isso mesmo, os conselheiros do Estado reuniram-se e foram todos falar com o rei, pedindo a ele que se casasse outra vez. Essa primeira proposta lhe pareceu cruel e o fez verter novas lágrimas. Mencionou a promessa que havia feito à rainha e desafiou todos eles a encontrarem uma princesa mais bonita e atraente
do que sua falecida esposa, o que ele pensava ser impossível. Mas o conselho considerou tal promessa uma bobagem e disse que a beleza pouco importava, desde que uma rainha, não sendo estéril, fosse virtuosa, que o Estado necessitava de príncipes para manter a ordem e a tranquilidade pública, que, na verdade, a infanta tinha todas as qualidades requeridas para se tornar uma grande rainha, mas teriam de escolher um estrangeiro para o seu esposo, e que ou o estrangeiro o levaria para a terra dele, ou, se os dois reinassem juntos, os filhos deles não seriam considerados mais do mesmo sangue, e que, se não houvesse um príncipe da antiga linhagem, os povos vizinhos poderiam lhes declarar guerras que culminariam na ruína do reino. O rei, sensível a essas ponderações, prometeu pensar em atendê-los. Realmente ele procurou, entre as princesas por casar, uma que pudesse lhe convir. Todos os dias levavam-lhe retratos atraentes, mas, como nenhuma tinha os encantos da falecida rainha, ele nunca chegava a uma decisão. Infelizmente, por desgraça, enfiou na cabeça que a infanta, sua filha, não somente era bonita e atraente a ponto de extasiar, como ainda ultrapassava em muito, em inteligência e amabilidade, a rainha sua mãe. A juventude e o agradável frescor da pele dela acenderam no rei um fogo tão violento que ele não conseguiu disfarçá-lo da infanta, a quem disse que tinha resolvido desposá-la, já que só ela podia livrá-lo da promessa feita. A jovem princesa, cheia de pudor e virtude, pensou que ia desmaiar diante dessa proposta horrorosa. Jogou-se aos pés do rei, seu pai, e lhe implorou com toda a força que encontrou no próprio espírito que não a forçasse a cometer tal crime. O rei, com esse projeto esquisito na cabeça, havia consultado um velho druida para deixar em paz a consciência da princesa. Esse druida, menos religioso que ambicioso, sacrificou os interesses da inocência e da virtude à honra de ser confidente de um grande rei, em cujo espírito ele se insinuou com tanta astúcia, atenuando de tal modo a enormidade do crime a ser cometido, que o convenceu até mesmo de que se casar com a própria filha era um ato de caridade. O rei despediu-se com um abraço, lisonjeado pelas palavras desse celerado, e saiu do encontro ainda mais decidido a levar a sua intenção adiante. Deu ordens de que a infanta, portanto, se preparasse para obedecê-lo. A jovem princesa, tomada por um sofrimento profundo, não pensou em outra coisa senão ir se encontrar com sua madrinha, que era a fada dos lilazes. Para isso, partiu na mesma noite num belo cabriolé, puxado por um grande carneiro que sabia todos os caminhos. E felizmente chegou lá. A madrinha, que adorava a infanta, disse que já sabia de tudo o que ela viera a lhe contar, e que não se preocupasse, pois nada poderia atingi-la se executasse fielmente o que seria prescrito. Seria, de fato, um grande erro, minha querida afilhada, disse-lhe ela, casar-se com seu pai. Mas você pode evitar isso sem contradizê-lo. Diga a ele que é preciso que lhe dê, para atender a um capricho seu, um vestido da cor do tempo. Apesar de todo o amor e de todo o poder que tem, ele jamais o conseguirá. A princesa agradeceu devidamente à madrinha e já no dia seguinte, de manhã cedo, pediu ao rei o que a madrinha havia lhe conselhado, afirmando que não obteria dela nenhum consentimento a menos que ela pudesse ter um vestido da cor do tempo. O rei, entusiasmado pela esperança que ela lhe dava, reuniu os costureiros mais famosos e encomendou esse vestido, sob uma condição: se não o conseguissem fazer, mandaria enforcar todos eles. Nem o belo azul do firmamento, quando rodeado por nuvens douradas, era mais belo do que o belo vestido que lhe mostraram. A princesa, toda aflita por causa disso, não sabia como sair daquela enrascada. O rei a pressionava, exigindo a sua decisão. Foi preciso recorrer mais uma vez à madrinha, que então lhe disse, surpresa por seu conselho secreto não ter surtido efeito, para tentar pedir um vestido da cor da lua. O rei, que nada podia recusar à filha,
mandou chamar os artesãos mais habilidosos e encomendou-lhes um vestido da cor da lua, com tal urgência que entre o pedido ser feito e a entrega efetuada não se passaram nem 24 horas. A infanta, mais encantada com o soberbo vestido do que com as delicadezas do rei seu pai, mostrou toda a extensão de seu sofrimento quando se viu a sós com sua ama e suas damas de companhia. A fada dos lilazes, que sabia de tudo, veio em socorro da princesa aflita e lhe disse: Pode ser que eu esteja muito enganada, mas acho que, se você pedir um vestido da cor do sol, ou conseguiremos desencorajar o rei seu pai, pois ele jamais poderá mandar fazer tal vestido, ou pelo menos ganharemos tempo. A infanta concordou e pediu o vestido. O rei, apaixonado, sem nunca se lastimar, deu todos os diamantes e rubis de sua coroa como contribuição para a soberba obra, ordenando que nada fosse poupado para tornar o vestido igual ao sol. Desse modo, tão logo foi exibido, todos que o viram foram obrigados a fechar os olhos, tamanho era o seu brilho. É dessa época que datam os óculos escuros e o vidro fumê. Como reagiu a infanta a tal visão? Nunca se tinha visto nada tão belo, tão artisticamente trabalhado. Ela ficou confusa e, a pretexto de estar com os olhos doendo, recolheu-se em seu quarto, onde a fada a esperava, mais envergonhada do que nunca. Aliás, foi bem pior, pois ao ver o vestido da cor do sol, ficou vermelha de raiva. Ah, mas dessa vez, minha afilhada, disse a infanta, vamos submeter o amor de seu pai a uma prova terrível. Creio que ele está obstinado com esse casamento, que julgo estar prestes a ocorrer, mas acho que ficará um pouco aturdido com o pedido que lhe aconselho a fazer. A pele daquele asno que ele ama tão apaixonadamente e que cobre todas as suas despesas de maneira tão pródiga. Vá, minha filha, não deixe de lhe dizer que você deseja aquela pele. A infanta, contente por ainda encontrar um meio de se safar de um casamento que ela detestava, e pensando ao mesmo tempo que seu pai jamais iria se decidir a sacrificar o asno, foi encontrá-lo e expôs-lhe o seu desejo pela pele do formoso animal. Apesar de surpreender-se com um estranho capricho, o rei não hesitou em satisfazê-la. O pobre asno foi então sacrificado, e sua pele levada galantemente à infanta que, por não ver mais nenhum meio de escapar de sua infelicidade, já ia caindo em desespero quando sua madrinha apareceu. Que está fazendo, minha filha? Disse ao ver que a princesa desgrenhava seu cabelo e arranhava seu rosto tão belo. Este é o momento mais feliz da sua vida. Enrole-se nessa pele, saia já do palácio e, enquanto a terra puder aguentá-la, vá em frente. Os deuses sabem nos recompensar quando sacrificamos tudo pela virtude. Vá, e eu cuidarei que os seus objetivos pessoais a sigam por toda parte, e em qualquer lugar onde você parar, o seu baú, com suas roupas e joias, seguirá suas pegadas por baixo da terra. Ao bater no chão esta varinha de condão que estou lhe dando, quando você precisar dele, o baú aparecerá na sua frente. Mas se apresse, vamos, não demore mais por aqui. A infanta deu 1000 beijos na madrinha, pediu que ela não a abandonasse e, depois de pintar todo o rosto com a fuligem da lareira, enfiou-se naquela pele feiosa e saiu do rico palácio sem ser reconhecida por ninguém. A ausência da infanta causou grande tumulto. Em desespero, o rei, que tinha mandado preparar uma magnífica festa, estava inconsolável e ordenou que mais de 100 soldados e mais de 1000 mosqueteiros partissem no encalço da filha. Mas a fada, que a protegia, a tornou invisível às buscas mais cuidadosas, não restando ao rei senão se consolar. Durante todo esse tempo a infanta caminhou. Seguiu para muito longe, bem longe, ainda mais longe, procurando por toda parte um lugar, embora, por caridade, lhe dessem de comer, achavam-na tão imunda que ninguém a queria em casa. Entretanto, ela chegou a uma bonita cidade, em cuja estrada havia uma chácara. A mulher que a arrendava
precisava de uma ajudante para lavar panos de pratos, tratar dos perus e limpar o coxo dos porcos. Vendo a viajante tão maltrapilha, essa mulher lhe propôs trabalhar para ela, o que a infanta aceitou com o coração em festa. Tão cansada estava de suas andanças. Puseram-na num canto afastado da cozinha, onde nos primeiros dias se expôs às brincadeiras grosseiras da criadagem, pois sua pele de asno a fazia parecer repugnante e suja. Por fim, as pessoas se acostumaram com ela, que, aliás, se mostrou tão aplicada na execução de seus deveres que a chacareira a tomou sob proteção. Era ela quem guiava os carneiros, na hora em que era preciso, para entrar no cercado. Era ela quem levava os perus para pastar, com um desembaraço tão grande que até dava a impressão de jamais ter feito outra coisa na vida. Sob suas belas mãos, tudo progredia. Certo dia, sentada junto a uma fonte clara onde muitas vezes ia para se lamentar de sua triste situação, ela sentiu o impulso de se olhar na água e se assustou com a horrorosa pele de asno que lhe servia de cabeleira e de roupa. Envergonhada do disfarce, lavou o rosto e suas mãos, que se tornaram mais brancas que o marfim, readquirindo sua bela pele todo o frescor natural. A alegria de se redescobrir tão bonita lhe deu vontade de se banhar na fonte, o que ela fez. Depois, porém, teve de pôr de novo a sua indigna pele para voltar à chácara. O dia seguinte, por sorte, era um dia de folga e assim ela teve tempo para pegar seu baú, retirar os produtos de beleza, perfumar-se e pentear o cabelo e pôr seu lindo vestido da cor do tempo. O quartinho dela era tão apertado que ela nem conseguiu estender toda a cauda do maravilhoso vestido. Havia tanta razão para a bela princesa se contemplar e se admirar que, para afastar o tédio, ela resolveu sempre usar um de seus lindos vestidos, variando-os nos domingos e feriados. Cumpriu isso à risca. Com uma arte admirável, misturava flores e diamantes na bonita cabeleira e frequentemente suspirava por só ter como testemunhas de sua grande beleza os carneiros e perus que a apreciavam do mesmo modo sob a horrorosa pele de asno da qual foi tirada o apelido que lhe puseram na chácara. Num dia de festa, em que Pele de Asno tinha posto o vestido da cor do sol, o filho do rei, a quem pertencia aquela chácara, passou por ali para descansar quando voltava de uma caçada. O príncipe, um jovem bonito e admiravelmente bem feito de corpo, o encanto de seu pai e da rainha sua mãe, era adorado pelos súditos. Ofereceram-lhe uma refeição campestre, que o jovem príncipe aceitou. Depois ele foi percorrer os pátios e todos os recantos da chácara. Indo assim de lugar em lugar, entrou numa alameda sombria, no final da qual viu uma porta fechada. Levado pela curiosidade, olhou pelo buraco da fechadura, e qual não foi seu deslumbramento ao ver a princesa tão bela e ricamente vestida. Pelo ar nobre e modesto dela, tomou-a por divindade. A impetuosidade do sentimento que o dominou naquele momento bem o teria levado a arrombar a porta, não fosse o respeito que aquela fascinante mulher lhe inspirou. Ele custou a sair da alameda triste e sombria, que o fez tão somente para perguntar quem era a pessoa que morava naquele quartinho. Responderam-lhe que era uma simples faxineira, chamada Pele de Asno, por causa da pele com a qual se vestia, que era tão suja e emporcalhada que ninguém falava com ela e nem sequer a olhava, e que a tinham acolhido por pena para cuidar dos carneiros e perus. O príncipe, insatisfeito com o esclarecimento, logo viu que aquelas pessoas grosseiras não sabiam de nada e que era inútil interrogá-las. Voltou, pois, ao palácio do rei, seu pai, mais apaixonado do que nunca, e tendo continuamente diante dos olhos a bela imagem da divindade que ele tinha visto pelo buraco da fechadura. Arrependido de não ter batido na porta, prometeu a si mesmo que, da próxima vez, não deixaria de fazer isso. Mas a agitação de seu sangue, causada pelo ardor da paixão, causou-lhe na mesma noite uma febre tão terrível que sem demora ele ficou em péssimo estado. A rainha sua mãe, tendo apenas esse filho, já perdia as esperanças, pois todos os remédios revelavam-se inúteis. Em vão ela prometeu aos médicos grandes recompensas, por mais que se concentrassem no caso. Mesmo com todo o seu saber, nada curava o príncipe.
Suspeitaram por fim que a causa de todo aquele estrago fosse um desgosto mortal. Comunicaram isso à rainha, que, enternecida pelo filho, foi-lhe suplicar que dissesse qual a origem de seu mal. Se fosse algo relativo à transmissão da coroa, o rei, seu pai, desceria de bom grado do trono para fazê-lo ascender. Se ele desejasse alguma princesa, mesmo que fosse necessário travar guerra contra o rei pai dela, do qual tivessem boas razões para se queixar, sacrificariam tudo para obter o que ele desejava. Mas ela implorava que ele não se deixasse morrer, pois da vida do filho dependia a dos pais. A rainha não pôde chegar ao fim desse tocante discurso sem molhar o rosto do príncipe com uma torrente de lágrimas. "Madame", disse-lhe enfim o príncipe com voz muito fraca, "não sou assim tão desnaturado para desejar a coroa do meu pai. Queira Deus ele tenha muitos anos de vida e que eu seja sempre o mais fiel e o mais respeitoso dos seus súditos. Quantas princesas que me oferece, ainda nem pensei em me casar. A senhora bem sabe que, submisso como sou às suas vontades, eu a obedecerei para sempre, custe-me o que custar." "Ah, meu filho", replicou a rainha, "para mim, para salvar a sua vida, nada tem preço. Mas salve você agora a minha e a do rei seu pai, declarando-me o que deseja, e pode estar certo que lhe será concedido." "Pois bem, madame, se preciso lhe declarar o que tenho em mente", disse ele, "vou obedecê-la. Eu cometeria um crime se pusesse em perigo dois seres que me são caros. Sim, minha mãe, tenho um desejo. Que Pele de Asno faça um bolo para mim e, quando ele estiver pronto, que ela o venha trazer." A rainha, espantada com esse nome estranho, perguntou a ele quem era Pele de Asno. "Madame", disse um dos serviçais, que por acaso já tinha visto a moça, "ela é um bichinho mais feio que existe depois do lobo. É uma pele negra, uma asquerosa que mora na sua chácara e toma conta dos perus que pertencem à senhora." "Que importa? Disse a rainha. Quem sabe meu filho, ao voltar à caçada, comeu algum bolo feito por ela. É um capricho de duende. Em suma, quero que essa pele de asno, já que essa tal pele de asno existe, faça imediatamente um bolo para ele." Correram à chácara para chamar Pele de Asno a mandá-la fazer o melhor bolo possível para o príncipe. Alguns autores garantem que, no momento em que o príncipe pôs o olho na fechadura, Pele de Asno percebeu que depois, olhando por sua janelinha e vendo ser o príncipe tão jovem, tão bonito e tão bem feito de corpo, a imagem ficou gravada em sua mente, e muitas vezes essa lembrança já lhe tinha arrancado alguns suspiros. Fosse como fosse, se Pele de Asno ouviu ou se ouviu elogios feitos com frequência a ele, o fato é que, contente por encontrar um modo de se tornar conhecida, ela logo se trancou no quarto, jogou de lado a horrenda pele, lavou o rosto e as mãos, penteou os cabelos dourados, pôs o belo e brilhante corpete prateado, uma saia que combinava e começou a fazer o bolo tão desejado, usando a farinha mais pura, manteiga fresca e ovos. De propósito ou não, enquanto ela trabalhava, um anel escorregou de seu dedo misturando-se à massa. Assim que o bolo ficou pronto, ela o deu, já enfiada em sua pele horrorosa, ao serviçal da rainha, a quem pediu notícias do príncipe. O homem, porém, não se dignou a responder e saiu às pressas para levar o bolo ao príncipe. Avidamente o príncipe o pegou das mãos do homem, comeu com tal animação que os médicos, estando presentes, ousaram dizer que aquela fúria não era de bom sinal. Na verdade, o príncipe quase engasgou com o anel que encontrou de repente dentro de uma fatia, mas facilmente o tirou da boca, e o ardor que devorava o bolo arrefeceu quando passou a examinar a fina esmeralda montada num aro de ouro tão estreito que, ele concluiu, só poderia ser do dedo mais bonito do mundo. 1000 vezes beijou o anel,
que guardou embaixo do seu travesseiro, de onde o tirava a todo instante, quando acreditava que ninguém o via. Como se atormentou, imaginando um meio de poder estar com aquela em quem o anel servisse. Se solicitasse a presença de Pele de Asno, que fizera o bolo pedido por ele, não acreditava que o atendessem nesse desejo, nem ousava revelar o que tinha visto pelo buraco da fechadura, temendo que zombassem dele e o tomassem por fantasioso. Com todas essas ideias a atormentá-lo, ao mesmo tempo, sua febre voltou ainda mais alta. Os médicos, não sabendo mais o que fazer, declararam à rainha que o príncipe sofria do mal de amor. A rainha foi às pressas junto com o rei, desconsolado, ao quarto do filho. Filho meu, querido filho, disse angustiado o monarca. Diga-nos o nome dessa mulher que desejas, e juramos dá-la a você, mesmo que seja a mais infame das escravas. Beijando-o, a rainha confirmou a jura do rei. O príncipe, comovido, com o carinho e as lágrimas dos autores de seus dias, disse: Não tenho o menor desejo de fazer um casamento que desagrade a meu pai e a minha mãe, para provar quanto isso é verdade. Acrescentou, tirando debaixo do travesseiro a esmeralda. Vou me casar com a pessoa em quem este canel couber, seja ela quem for. E nada dá a entender que a mulher que tem um dedo assim, tão bonito, seja uma desajeitada ou uma camponesa. Pegando o anel para examiná-lo com atenção, o rei e a rainha concordaram com o príncipe que, de fato, ele só poderia vir de alguma moça de família rica. Depois de beijar o filho e exortá-lo a ficar bom, o rei saiu e mandou soarem as trombetas, os tambores e os pífaros por toda a cidade, para que seus arautos proclamassem que todas as moças do reino deveriam ir ao palácio apenas para experimentar um anel. Aquela em quem ele servisse se casaria com o herdeiro do trono. Primeiro vieram as princesas, depois as duquesas, as marquesas e as baronesas. Todas tentaram afinar os dedos, mas em vão, porque nenhuma conseguiu pôr o anel. Foi preciso apelar para as costureirinhas, que, fofas como eram, não tinham os dedos muito grossos. O próprio príncipe, que já estava se sentindo melhor, fazia o teste. Por fim, chamaram as camareiras, que também foram reprovadas. Não havia mais ninguém que não tivesse experimentado inutilmente o anel quando o príncipe mandou convocar as cozinheiras, as arrumadeiras e as pastoras. Trouxeram todas, mas em seus dedões vermelhos e curtos, o anel nunca entrava além da unha. Mandaram vir a tal Pele de Asno, que há poucos dias fez um bolo para mim? Perguntou o príncipe. Todos começaram a rir e lhe disseram que não, porque ela era imunda e nojenta. Pois vão buscá-la imediatamente, ordenou o rei. Ninguém dirá que deixei alguém de fora. Entre risos e chacotas, correram à procura da guardadora de perus. Tendo ouvido os tambores e os gritos dos arautos, a infanta tinha mesmo suspeitado de que seu anel fosse a causa de toda aquela algazarra. Ela amava o príncipe e, como amor verdadeiro e livre de vaidades, pôde ter seus receios. Ela vivia o contínuo temor de que houvesse alguma dama de dedo tão fino quanto o dela. Sentiu, pois, uma grande alegria quando foram procurá-la e bateram à sua porta, desde que soubera que andavam em busca de um dedo no qual o seu anel entrasse. Uma esperança secreta a levara a se pentear mais caprichadamente e a vestir seu bonito corpete prateado, com a saia cheia de esmeraldas dispersas, com um redilhado de prata em toda a barra. Tão logo ouviu que batiam e a intimavam para ir estar com o príncipe. Rapidamente voltou a se enfiar em sua pele de asno e abriu a porta. Zombando dela, os mensageiros lhe disseram que o rei a convocava para fazê-la casar com seu filho. Depois, entre gargalhadas sem fim, levaram-na à presença do príncipe, o qual, igualmente espantado com o modo ridículo de se vestir da moça, não conseguia acreditar que ela fosse a mesma que ele tinha visto tão pomposa e bela. Triste e confuso por ter se enganado tanto, ele perguntou: É você que mora no fundo daquela alameda escura, no terceiro pátio da chácara? Sim, senhor. Ela respondeu. Mostre-me sua mão, disse ele, trêmulo e soltando um profundo suspiro. Pudera, e quem não ficaria surpreso?
Assim ficaram não só o rei e a rainha, mas também todos os conselheiros e os nobres da corte, quando sob aquela pele negra e imunda despontou uma delicada mãozinha, toda branca e cor-de-rosa, onde o anel entrou sem esforço no dedinho mais bonito do mundo. Por um ligeiro movimento que a infanta fez, a pele de asno foi ao chão e ela surgiu com uma beleza tão esfuziante que o príncipe mesmo, ainda fraco, atirou-se aos seus pés e agarrou-se aos joelhos dela com um ardor que a fez corar. Mas quase ninguém notou, pois o rei e a rainha haviam corrido para enchê-la de 1000 beijos, perguntando-lhe se queria se casar com o filho deles. A princesa, confusa com tantas carícias e com o amor que o príncipe formoso e jovem lhe devotava, preparava-se para agradecer a eles quando o teto do salão se abriu e a fada dos lilazes, descendo de um carro feito de galhos e flores do arbusto, com seu nome, contou a história da infanta com uma graça infinita. O rei e a rainha, contentíssimos por constatar que Pele de Asno era uma grande princesa, redobraram as carícias. Já o príncipe foi ainda mais sensível à virtude da princesa, e seu amor aumentou com o que ele veio a saber. Era tamanha a impaciência do príncipe para se casar com a princesa que ele concedeu pouco tempo para os preparativos necessários à grandiosa cerimônia. O rei e a rainha, ambos loucos pela nora, não se cansavam de mimá-la e a tinham constantemente nos braços. Ela havia declarado que não poderia se casar com o príncipe sem o consentimento do rei seu pai. E ele, assim, foi o primeiro a quem enviaram um convite, sem que lhe fosse dito, porém, que ela era a noiva. A fada dos lilazes, que comandava tudo, tal como devia ser, é que exigira isso, por temer as consequências. Vieram reis de todos os países, uns em palanquins, outros em cabriolés. Os das terras mais distantes, montados em elefantes, em tigres, em águias. Mas o mais magnífico e o mais poderoso foi o próprio pai da infanta, que felizmente tinha esquecido seu amor desregrado e se casado com uma rainha viúva, muito bela, com quem não tivera filhos. A infanta correu para recebê-lo, ele logo a reconheceu e a beijou com grande ternura, antes que ela tivesse tempo de se jogar aos seus pés. O rei e a rainha lhe apresentaram um príncipe que ele tratou com muita amizade. As núpcias foram celebradas com toda a pompa imaginável. Os jovens casados, pouco se importando com essas magnificências, não olhavam senão um para o outro. O rei, pai do príncipe, fez corar seu filho nesse mesmo dia e, beijando-lhe as mãos, colocou-o no trono apesar da resistência desse filho bem-nascido, a quem cabia obedecer. Os festejos do ilustre casamento duraram quase 3 meses, mas o amor dos dois ainda perduraria, tão grande ele era, se 100 anos depois eles não tivessem morrido. Moral: o conto Pele de Asno é difícil de acreditar, mas enquanto no mundo houver criancinhas com as mamães e as avozinhas, sua lembrança há de voltar.